Chega mais que o episódio de hoje tá eita atrás de eita. É daquelas histórias que tem reviravoltas o tempo todo. Gente, tem mais de 20 anos que eu sou jornalista. Eu sempre gostei dessa coisa assim de conhecer pessoas. E o que me fascina no jornalismo são as histórias. É por isso que eu tô toda semana aqui contando história pra vocês. Mas eu vou falar. Eu acho que a brazuquinha dessa história é a pessoa mais louca que eu já conheci na vida. Na vida, sim, também não, mas ela é muito louca. Para vocês terem uma noção, o dia que nós conversamos, ela estava com a casa virada do avesso porque estava sendo despejada de um abrigo na Inglaterra. E ali, no meio da conversa, o filho dela, um menino de 5 anos, estava brincando pela casa. Até que ele interrompe a gente com uma pergunta. Ele mostra um negócio lá na mão dele e pergunta: "Mamãe, o que é isso?" Ela levou um susto, pegou o negócio da mão dele, ela deu risada e falou: "Menino, isso aqui não é brinquedo não", e saiu lá para guardar. Eu preciso explicar o que estava na mão dele? Vocês conseguem imaginar? Eu diria que é um brinquedo sim, mas não para criança. Pois o menino apareceu na tela com o bilauzão perguntando o que era. Deu para entender quando eu quero dizer louca? Mas isso não é nada. Antes de começar, já manda essa história para aquela amiga que tem um esconderijo secreto para guardar o bilau de estimação. Na real, me conta aqui nos comentários, aonde tá o bilau? Na cabeceira? Na mesinha de cabeceira? No guarda-roupa? Embaixo da cama? Ou não tem o bilau de brinquedo? Só o de verdade mesmo. Ou, ultimamente não tô tendo nenhum de verdade. Bom, fala aí. Já deu para entender que essa história não é recomendada para crianças, né? Então, botem o fone de ouvido e segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Jéssica. Jéssica casou com 21 anos. Nova, né? Casou grávida? Não. Casou porque estava apaixonada? Não. Casou porque tinha sonho de casar, de vestir de noiva, entrar no altar com aquela cauda gigante do vestido, branco, arrastando pela igreja, véu, grinalda, festão, 400 pessoas. Tudo o que falam por aí que é perfeito. Deu certo? Não. O casamento durou 1 ano. Com 22 anos, Jéssica era divorciada. Voltou para a pista da solteirice. Nem deu tempo de conhecer muita gente e já se apaixonou por um boy. Vou chamar ele aqui de Roberval. Quem é Roberval? Roberval é um cara 14 anos mais velho que a Jéssica. É bonito? Não. É gostosão? Não. Mas como disse Jéssica, ele era feio, barrigudo e velho, mas eu gosto mesmo assim. Cada um com seus gostos. Pois bem, Roberval tinha mais qualidades, tinha grana. Ele não falava assim, sou rico, mas pelo papo dava para sacar que ele tinha grana. Roberval morava em Londres e tinha uma empresa de delivery. Pelo menos era isso que ele dizia. Jéssica estava divorciada e louca para ir embora do Brasil, pensou: minha oportunidade chegou. É agora que eu saio desse país. É agora que a vida virou ao meu favor. Encontrei a pessoa certa. Jéssica estava apaixonada por Roberval. Roberval ligava todos os dias para Jéssica. Jéssica e Roberval se falavam por vídeo, namoravam por vídeo, faziam fuque-fuque virtual. Já fizeram? Bom, Roberval pensou: mulher gata dessa, novinha, vem morar comigo. Isso mesmo. Depois de 3 meses de namoro à distância, Roberval chamou Jéssica para morar com ele. Agora, pergunta se ela aceitou. Ela pensou: será? E se for sequestro? E se for tráfico humano? E aceitou. Roberval foi para o Brasil encontrar com Jéssica. O projeto dos dois era se conhecerem pessoalmente, verem se é isso mesmo que eles querem, esperar um tempo para tomar uma decisão tão séria. Não, esquece. O projeto dos dois não era nada disso. O projeto dos dois era: vamos ter um filho? Roberval reservou um hotel em Belo Horizonte. Aterrissou no aeroporto e foi direto pro hotel.
Quando os dois se viram pela primeira vez, foi aquela loucura. Tchaca, tchaca na mochaca, rala pra cá, ponta cabeça, cabeça de ponta, canguru perneta. Nossa, agora eu denunciei minha idade. Pois foi assim, o encontro dos dois. Ele ficou 1 mês no Brasil, gastou R$40 mil. Jéssica pensou: Homem perfeito, ganhei na cena. Roberval levou Jéssica para lugares incríveis. Levou os pais da Jéssica para viajar. Foram passar o Réveillon no Rio de Janeiro, até que Jéssica descobre que Roberval é primo do ex-marido, primo de primeiro grau, mas era do lado do pai, e eles não cresceram juntos. Mas rolou climão. Jéssica já conhecia metade da família. É bom que economiza, né? Só que não conhecia a mãe de Roberval. Mãe de Roberval mora numa cidade que fica uns 300 quilômetros lá da cidade da Jéssica. Jéssica chegou na casa da mulher com Roberval e foi recepcionada de um jeito nada convencional. Tinha 3 semanas que Roberval estava no Brasil quando levou Jéssica para o grande encontro. Jéssica chegou na casa da sogra com aquela empolgação que todas nós temos quando conhece a sogra, e eis que a mulher começa a gritar: Aqui você não entra na minha casa, tira essa mulher daqui. Jéssica foi até lá para conhecer a sogra, mas a visita tinha outro motivo. Jéssica e Roberval também queriam contar a novidade. Jéssica estava grávida. Grávida de 3 semanas. Ela parou de tomar remédio 1 mês antes de Roberval ir ao Brasil e engravidou no dia que ele chegou. No dia do grande encontro. Mas mãe de Roberval não achava que aquilo era motivo para comemorar. Mãe de Roberval achava que Jéssica estava dando o golpe da barriga e nem achava que aquele bebê era filho dele. 3 semanas? E foi por isso que a senhorinha recepcionou a Jéssica daquela forma? Não. Mãe de Roberval não explicou o porquê daquela repulsa. Mas uma prima de Roberval chegou no meio da confusão. Enquanto senhora gritava lá dentro, Jéssica chorava lá fora e Roberval não sei o que fazia, a prima joga bomba. Minha tia tá assim porque Roberval é casado. Roberval é casado. Roberval tinha uma desculpa. Eles sempre têm. Roberval disse que tinha se divorciado da esposa para ficar com a Jéssica. Jéssica pensou: Tô grávida, solteira, não tenho nada a perder, vou pra Inglaterra com ele. Eu não ia cuidar dessa criança sozinha. Ele fez, ele tem que cuidar. Partiu Londres. Agora vai começar uma outra parte da vida da Jéssica, a vida internacional. Chegando na Inglaterra, Roberval alugou uma casa para os dois morarem. Casa grande, com jardim. Ele, de fato, estava separado da mulher e do filho, porque tem essa. Ele tinha um filho com a primeira esposa. Pois Jéssica estava cada vez mais apaixonada, achando tudo aquilo o máximo. Jéssica não trabalhava, só observava a barriga crescer. Roberval cuidava dela, comprava tudo o que Jéssica queria. Até que... Sempre tem, né? Esse até que... Tá tudo muito bom, tudo vai bem, até que Jéssica completa 7 meses de gestação e cobra a Roberval os documentos, a legalização dela, a residência. Roberval tem cidadania portuguesa e residência na Inglaterra. Mais pra frente eu falo sobre essa parte legal, até porque Jéssica vai parar num abrigo. Por agora, o que a gente precisa saber é: Jéssica estava prestes a parir e queria um documento. Pois quando foi cobrar de Roberval, ele deu um tapa na cara dela. Bofetada, das boas, quero dizer, com força. Ela, grávida, chorou. Roberval pediu desculpas. Jéssica perdoou. Eu não sei vocês, mas todos os casos que a gente conta aqui de histórias que envolvem violência doméstica, todas elas têm a primeira agressão e nunca para na primeira agressão. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Jéssica perdoou, Roberval pediu desculpas e ela perdoou. Se a Jéssica tivesse saído desse casamento nessa primeira agressão, talvez o trauma não teria sido tão grande. E eu falo isso aqui como um sinal de alerta mesmo. Houve uma violência doméstica,
A chance de ter a segunda, de ter a terceira, de ter a quarta, e isso talvez, numa forma muito cruel, terminar no feminicídio, existe e é grande. Então, meninas, teve a primeira agressão, pensa sobre isso. Jéssica teve neném, ela quase morreu no parto. A vida dos dois voltou a ser como antes, amorzinho, chamego, cuidado. Jéssica sempre trabalhou e queria uma atividade. Roberval comprou uma rota de cozinha para ela. Vocês sabem o que é rota de cozinha? Ela me explicou. Uma pessoa lá em Londres fazia marmitas para vender, fazia venda, entrega para uma grande cartela de clientes. Essa pessoa foi embora para o Brasil e vendeu toda essa carta, cardápio, gestão, enfim, todo o business dela. Roberval, então, comprou esse business para Jéssica trabalhar, que a Jéssica gostava muito de cozinhar. Jéssica foi para a Inglaterra no começo de 2019 e o filho dela nasceu em setembro. O negócio da rota de cozinha começou em fevereiro de 2020, praticamente junto com a pandemia. Aí vocês imaginam que deu bom, né? Pois deu muito bom, todo mundo dentro de casa, eles estavam ganhando uma grana. Acho que vale aqui falar sobre a empresa de delivery de Roberval. Quando ele levou a Jéssica para fazer as viagens no Brasil e gastou R$40 mil no mês, eu não sei vocês, mas eu imaginei que a empresa deles era daquelas assim que tinha van, caminhão, sei lá. Mas o que ele tinha? 3 carros. Ele fazia delivery de comida, né? Entregava assim pizza, sanduíche, essas coisas. E os outros 2 carros ele alugava para outras pessoas fazerem delivery. Então, resumindo, quer dizer que ele é rico? Que era bem de vida? Não dá para dizer. O que dá para dizer é que ele tinha um pouco mais de grana do que um trabalhador qualquer. Bom, com o lance da rota de cozinha, Roberval começou a fazer entrega das comidas que a Jéssica fazia. Casamento perfeito, certo? Ela cozinhava e ele entregava, ganhando os 2 dinheiro a rodo, faturando horrores. Mais ou menos. Faturava horrores sim, mas ele ficava com dinheiro. Ele pagava todas as despesas da casa. Ela não pagava uma conta e também não recebia 1 centavo. Faz sentido isso? Bom, 6 meses depois, Jéssica não aguentou o batidão e pediu ajuda. Ela pediu para o Roberval levar uma amiga dela para a Inglaterra para essa amiga trabalhar com eles, ajudar a fazer comida. A amiga foi. Era assim, e a amiga irmã, unha e carne, dessas assim, best friend forever. Essa amiga, eu nem vou dar um nome para ela porque ela vai entrar e sair dessa história igual um foguete. Bom, ela ia ganhar um salário X lá que eles combinaram e ia morar com eles. Mas, pouco tempo depois, a amiga conta para Jéssica que Roberval estava se engraçando pro lado dela. Ai, amiga, desculpa vir te falar isso, mas é que teu marido tá dando em cima de mim. Putz, o marido dando em cima da amiga que morava na casa deles e trabalhava 24 horas com eles por dia? E aí? Faz o quê? Confia na amiga de 1000 anos ou no maridão com esse currículo que a gente já deu para sentir? Jéssica foi perguntar para o maridão e ele negou. Não, ele não só negou. O bonito, que nem é bonito, falou que a amiga é que estava dando em cima dele. Mas, gente, o que acontece a partir de agora? Eu achei muito estranho. Roberval entrega a amiga para a imigração. Não foi assim uma denúncia, a polícia chegando na casa deles para pegar lá não, batida, não foi nada disso. Ele foi na imigração e falou que tinha uma brasileira lá que queria ir embora, uma espécie de deportação voluntária. E para que isso? Eu acho que é para não pagar a passagem dela. Só pode. A menina não foi presa, algemada, essas coisas não. Mas eu acredito que ela não consiga entrar na Inglaterra de novo. Alguma punição para isso? Deve ter. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. Mas assim, se ele fez isso com a amiga, podia fazer isso com a Jéssica também, não é? A Jéssica deve ter pensado desse jeitinho e voltou a pressionar o Roberval, porque agora tinha que regularizar a situação dela e do filho, porque tem essa. Não é só nascer na Inglaterra que é cidadão inglês, não. Tem todo um processo burocrático de imigração mesmo. E Roberval não fazia nada. Bom, com o tempo e agora sem ajuda, Jéssica foi ficando acabada, com a autoestima lá embaixo. Engordou muito, passou a comer assim descontroladamente. Estava cansada, sem estímulo,
pediu para Roberval para ir embora. Eu não aguento mais esse lugar que não tem sol, esse trabalho que eu fico dia e noite nesse fogão. Eu quero ir pro Brasil. Roberval falou, ok. Ele vendeu a rota da cozinha, que era o trabalho dela, e deu dinheiro para Jéssica. 3.000 libras. Isso dá mais ou menos 21, 22 mil reais. Coisa aí de 3.800 dólares. Ele deu esse dinheiro para ela recomeçar no Brasil. Então, Jéssica partiu voltar para casa. Jéssica e o filho, que já estava aí com 11 meses, foram morar com os pais dela. Os pais da Jéssica estavam super felizes com o menino em casa. Eles sempre tiveram um sonho de ter um filho, não tiveram, mas agora tinha aí o neto. Com essa grana que ela tinha, dava para fazer alguma coisa, né? Fazer ali um curso de capacitação, abrir um negócio pequeno, não sei, guardar para se manter até arrumar um emprego. Eu não acho que 20 mil reais seja, assim, muita coisa, dependendo da forma como você gosta. Mas para quem tá desempregado, putz, é uma mega de uma ajuda. Mas Jéssica não pensava assim. O pensamento da Jéssica estava mais para... Sou rica! Eu sou rica! A mulher achou que estava rica. Pagou não sei quantos meses de academia, contratou um personal trainer, pintou o cabelo de loiro, ela é morena. Chegou nas lojas se achando Julia Roberts e uma linda mulher, roupas e mais sacolas e mais sacolas. Emagreceu, recuperou a autoestima, botou um salto no pé e disse: agora ninguém me segura. Tô nova, fez festa dos sonhos pro nível do filho dela de 1 ano, decoração, salgadinhos, bebida à vontade, festão assim, do jeito que ela sonhava. Só não foi muita gente porque isso era no meio da pandemia. Mas se não fosse a pandemia, ia ser uma festa de arromba. Pois é, Jéssica deu a volta por cima e 3 meses não tinha mais nenhum centavo. Se o salto quebrasse, não tinha dinheiro nem para o sapateiro. Raiz do cabelo? Ixi, nem retoque dava para fazer. Em 3 meses, ela saiu de rica para pobre. Só não era desesperador porque ela morava com os pais dela. Aí foi fazer o que dava, arrumou um emprego. Jéssica foi ser recepcionista de um motel. E arrumou um peguete. Pois teve gente que não gostou nada dessa história de peguete. Quem? Roberval. Roberval ficou pé da vida com a história do peguete e foi lá no Brasil, atrás da Jéssica. Quando Roberval chegou no Brasil, eles conversaram e reataram o relacionamento. Roberval prometeu regularizar a situação da Jéssica e também do filho deles na Inglaterra. Jéssica fez o quê? Aceitou. Só que antes de voltar para a Europa com ele, ela descobriu que Roberval estava ficando com uma mulher no Brasil. Roberval levou um celular para Jéssica vender. Ela colocou um chip nesse celular e daí deu para ver as mensagens que estavam gravadas lá. Maior putaria com essa mulher. Daí, para vingar, Jéssica não pensou 2 vezes e ficou com cara. Não tá com cara de que esse negócio vai dar ruim? Quando ficou sabendo de novo, Roberval terminou com ela. Quer dizer, ele pode? Ela não. Desse jeitinho, o que Jéssica fez? Implorou para Roberval voltar com ela. Quando eu falo implorou, não é figura de linguagem, não. Não tô sendo exagerada. É real. Ela ajoelhou nos pés do Roberval e pediu para ele levar ela de volta com ele. Ajoelhou no chão do carro, falando assim: Eu te amo, não me abandona, vamos começar do zero. Eu comento ou vocês comentam? Eu não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Roberval aceitou, só que ele impôs condições. Escuta essa. Ele aceitaria a mulher de volta desde que o filho dele ficasse no Brasil. O filho deles, né? Ficasse no Brasil. Desde que o menino ficasse com a mãe do Roberval. Quer dizer, não era nem com os pais da Jéssica, que eram loucos pelo menino. Era com a mãe do Roberval, aquela que nem recebeu a Jéssica lá no começo da história. Que loucura. Jéssica topou. Ela falou pra mim: Eu tinha vergonha de ter 2 relacionamentos fracassados. Eu queria que desse certo. E isso é dar certo? Pois os pais da Jéssica ficaram arrasados porque tiraram o menino deles. Jéssica partiu à Inglaterra de novo e o pai estava tão chateado que não foi nem se despedir dela no aeroporto.
Bom, na Europa, o Roberval e a Jéssica tiveram que fazer quarentena em Portugal e ali eles já aproveitaram para tirar a documentação do filho deles. Só depois que o documento do menino saísse é que ela ia poder dar entrada no dela. Vocês entenderam isso daqui? Não sei se vocês tiveram a mesma leitura que eu dessa história, mas vamos lá, vou dar meu pitaco aqui. O Roberval, isso, gente, na minha cabeça, o Roberval não regularizava o menino porque se ele regularizasse o filho, a Jéssica ia conseguir os documentos também. Então, gente, eu acho que isso aqui foi uma forma de domínio. O homem colocou uma mulher numa situação instável e não resolve para ter essa mulher nos pés dele, implorando, de joelhos dentro do carro. Meninas, para mim, isso parece tão óbvio, não sei se é porque faz tempo que eu escuto histórias parecidas, mas isso aqui para mim soa tão óbvio. Se o cara não dá o documento para a mulher, uma explicação tem. Se ele não dá o documento, ela fica totalmente vulnerável na mão do cara. Vocês não acham? Uma forma de dominação? Voltando aqui para Jéssica, ela começou a trabalhar com faxina. E alguns meses depois de voltar para a Europa, o pai dela foi assassinado no Brasil. Isso aqui já é outra história, eu não vou dar detalhes. Se vocês quiserem saber parte dessa história, me fala nos comentários que aí eu converso com a Jéssica de novo para saber, porque eu vou ser sincera, eu nem perguntei esse trecho da história dela, porque eu achei que deve ser pesado demais. Mas se vocês quiserem saber, me avisa que eu falo com ela e se ela estiver disponível para falar sobre esse assunto, eu levo lá para o Instagram, eu faço um post lá no Instagram contando essa parte da história. Pois bem, pai da Jéssica foi assassinado e ela ficou péssima. Uma, porque ela tirou o filho dela dos pais, sendo que o pai era louco pelo menino. Outra, que por causa disso, o pai não foi no aeroporto se despedir dela. Então ela estava super mal, porque o pai morreu sem ela se despedir dele. Aí, tristeza de novo. O negócio ficou tão sério que até o Roberval se sensibilizou. Ele comprou passagem para a mãe da Jéssica ir para a Inglaterra e para o menino também, para o filho deles. No final das contas, a irmã da Jéssica e o cunhado, o marido dessa irmã, também foram. Todo mundo foi para lá e foi a chegada de todo mundo que fez a vida da Jéssica virar, não de cabeça para baixo, mas também não de cabeça para cima, sei lá. Fez a vida dela dar e sofreu uma reviravolta. Mas antes da gente continuar essa história com a chegada da família dela na Inglaterra, eu tenho que contar uma outra parte triste. Eu falei aqui pra vocês que quando a Jéssica estava grávida de 7 meses, o Roberval deu um tapa na cara dela. Mas essa não foi a única vez que ela apanhou. Roberval bateu na Jéssica várias vezes. Ela não denunciava, mas tirava foto de tudo. Dos braços roxos, das marcas, cicatrizes, das agressões. Ela juntou provas. Aí voltando para a época que a família da Jéssica foi toda para lá, ela tirou residência do filho escondida do Roberval. Ela conheceu uma mulher e essa mulher falou para ela dar entrada em qualquer visto, só para ela ter um processo mesmo, para a Jéssica ter um processo. E ela fez isso. Pelo que eu entendi, eu não entendo muito dos processos de legalização na Inglaterra, mas pelo que eu entendi é muito parecido com o pedido de asilo nos Estados Unidos, que as pessoas entram com um processo de asilo que dura anos, e aí nesse meio tempo, enquanto o processo não é julgado, uns casam, uns pegam visto de estudante, resolve a vida. Enfim, como é muito demorado, dá para resolver a vida naquele inteirinho. Então eu acho que aqui a história da Jéssica é parecida com isso. Só que, no meio dessa confusão, os documentos do filho dela desapareceram. Sumiu da casa deles e escafedeu-se. Eu tenho cá para mim que Roberval viu que o filho estava com documento e desconfiou de alguma coisa. Só pode. Pois Jéssica ficou desesperada, meio que aqueles documentos do filho era a carta da liberdade dela, né? Ela ficou desesperada. Pra que ele pegou isso? O que ele tá programando? Ele vai tirar o menino de mim? Sem pensar muito, Jéssica pegou o filho, juntou as provas, porque além das fotos com hematomas, ela tinha um áudio, escuta só essa. Ela aproveitou um dia que o Roberval estava bêbado, falando umas besteiras lá, e gravou ele falando uma frase assim: Você vai pra sepultura e eu pra cadeia. Bom, ela juntou esse áudio junto com as provas, isso era junho de 2023. Nesse mesmo dia que ela fez a ocorrência, ela foi levada junto com o menino para um abrigo. Esse abrigo era a casa onde viviam várias mulheres com crianças, todas vítimas de violência doméstica.
a maioria mulheres da África com suas crianças. Esse lugar é financiado por uma ONG. Meninas que estão na Inglaterra sofrendo algum tipo de violência. A Jéssica me falou que eles deram advogados de graça para ela, aceitaram a denúncia, colocaram ela nesse abrigo com tudo pago. Eu achei legal dar esses detalhes aqui porque a assistência que eles dão lá é bem completa. Então, às vezes, eu sei que as mulheres não saem dessa situação de violência doméstica por questões financeiras, acontece em muitos casos. Então, eu achei interessante descrever como é que é a ajuda dessa ONG, para a gente entender que existem ONGs que trabalham inclusive nisso. A Jéssica não precisou ter um centavo para ir para esse abrigo. O que aconteceu com Roberval? Foi preso? Não, Jéssica retirou a queixa. Ela não queria que o filho soubesse que o pai está preso. Acabou que a justiça deu guarda compartilhada para os dois e Roberval pega o menino de 15 em 15 dias. A história está chegando ao final, mas ainda tem algumas coisas para contar. A primeira delas, vocês não vão acreditar. Roberval chamou Jéssica para ir na praia. Ela foi. Ela foi escondida da assistente social, mas foi. Para um date, um encontro com o ex. Mas, gente, Jéssica foi pior. Roberval queria voltar com ela. Retomar o casamento. Não é que Jéssica quase voltou com ele? Só não voltou porque ela catou mensagens de outra mulher no celular do Roberval de novo. Bom, agora a gente chega no ponto do dia que eu conversei com a Jéssica. Jéssica me mostrou a casa onde ela estava. Era a casa de uma ONG, estava tudo muito bagunçado porque ela estava organizando a mudança. A Jéssica morou 2 anos nesse abrigo e ali conseguiu regularizar toda a situação dela na Inglaterra. Como eu disse, né, eles dão advogado, assistência, dão tudo. Hoje ela é legal e entrou para um programa da prefeitura que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. A Jéssica me falou que a prefeitura vai dar para ela um apartamento de 2 quartos para ela viver. Dá sim, colocar ela para morar nesse apartamento, né? Eu acredito que seja até ela se reintegrar por lá, arrumar um emprego e ter condições de caminhar com as próprias pernas. Já tem tempo que Jéssica não tem recaídas com Roberval, mas em compensação tá pegando geral. Ela deixa o filho no fim de semana com a irmã dela ou paga uma babá e cai na gandaia. Ela falou assim: eu sempre fui casada, eu sempre estava namorando. Pela primeira vez na vida, eu tô curtindo ser solteira. Então já beijei gringo de todo canto. Tô adorando a minha fase. E o dia que não tem gringo, tem o Bilauzão, que o filho catou lá no meio da bagunça da mudança. Jéssica tá hoje com 29 anos. Vocês concordam que é muita loucura numa pessoa só? Casa sem gostar do homem porque acha bonito casar. Arruma um homem na gringa, engravida no primeiro dia. Descobre que o cara é casado, se diz divorciado e vai morar com ele na Europa do mesmo jeito. Surta de tanto trabalhar e volta pro Brasil com 20 mil reais. Gasta tudo em 3 meses. Implora de joelho para voltar com o cara. Deixa o filho com a sogra. Junta provas de agressão. Algumas nem provas são. Vai morar no abrigo para vítimas de violência doméstica e sai escondida para encontrar com o ex, o agressor. Só não volta porque descobre que ele tem outra. Se liberta desse homem e tá aí, curtindo a vida de solteiro como nunca. Isso porque Jéssica só tem 29 anos. Não é todo mundo que tem um currículo assim, não. Que tal? Essa é a história da Jéssica, mas se continuar desse jeito, eu acho que eu vou ter muitas histórias da Jéssica para contar. Na semana que vem a gente viaja para os Estados Unidos e o episódio é sobre treta de família. Lá vai nós de novo. Vai ter viagem com família reunida, casamento, traição, divórcio, igreja, tudo isso junto e misturado. Eu conto na próxima quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.